são áreas para fazer plantação de painéis fotovoltaicas, né? Então, em função até da nossa mudança aí de energia. Então, quando a gente fala em mercado imobiliário, a gente está falando aqui realmente de um mercado muito grande. Então, eu coloquei aqui para vocês o mercado imobiliário e suas tendências, né? A gente está vivendo aí nesses últimos... Tá? Quando a gente fala em mercado imobiliário, aí a gente vai pensar no porquê. Por que que hoje alguém pensa em fazer investimento aqui em Portugal? Primeiro, porque nós estamos num país que é o quarto maior país seguro do mundo. Então, o investidor, o turista, a pessoa que pretende morar aqui é o primeiro ponto, né? E principalmente para quem, quando a gente pergunta, mas por que você escolheu Portugal? Porque realmente a gente aqui tem uma segurança que muitas vezes nos outros países que vivemos nós não temos, tá certo? Além disso, a gente tem a questão do custo de vida mais baixo. Quando a gente coloca 823, que é o salário mínimo, porque Portugal paga 14 salários. Então, quando a gente faz a média desses 14 salários, chega nos 823, que em função desse salário, acaba que o custo de vida também não poderia ser o maior, como a gente vê em Luxemburgo, que é o maior hoje salário mínimo da União Europeia, né? Então, a gente tem aqui um custo de vida que atrai principalmente as pessoas que já estão pensando na sua reforma, na sua aposentadoria. Depois a gente tem o clima. Embora a gente fale que aqui é frio, mas a gente tem países muito mais frios, né? Muito mais úmidos. Então, isso também é uma atração aqui no mercado imobiliário. A diversificação na oferta. Hoje, se o cliente quiser, eu quero praia, eu quero morar na montanha, eu quero cidade, eu quero aldeia, eu tenho tudo. Então, isso também, embora o país seja muito pequeno em relação até aos demais que a gente tem na União Europeia, mas a gente tem essa diversificação aí de ambientes, né, diferentes. A taxa de juros baixas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Mas também é uma atração, né? Hoje a gente tem, aqui em Portugal, uma taxa que realmente é muito interessante. Quem vem de Brasil, né, que pega a taxa de juros aí, principalmente para financiamento de casa de 14%, 15%, a gente está falando hoje de uma taxa de 1,5%, 2% aqui, realmente é muito diferente, né? Então, é outro atrativo. E o preço do metro quadrado é abaixo da zona do euro. Quando a gente pensa hoje em termos de país, qual é o país mais caro? É Paris. Então, a gente hoje tem apartamentos em Paris de 40 metros quadrados, 45 metros quadrados, que chega a custar 450 mil euros. Então, é realmente uma diferença muito grande, né? E muitas vezes as pessoas que pensam numa reforma querem uma moradia maior e tudo, e vão comprar uma casa numa aldeia por 200 mil, 300 mil, casas com 600, 800 metros quadrados. Então, isso é também uma atração bem importante aqui. E aí, quando a gente olha em termos da evolução de metro quadrado, é importante a gente ressaltar que esse movimento já vem acontecendo há algum tempo. Então, a questão dos 5 anos, a gente ouve falar muito mais em Portugal, 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 Portugal. Não é só porque a gente está aqui, não, mas isso é uma coisa de mundo, né? Então, a gente vai perceber o quê? Eu coloquei aqui, hoje, só para a gente ter uma ideia das cidades que têm a maior quantidade de pessoas, não são as cidades maiores, mas é a quantidade de pessoas, que é Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e Braga. Vila Nova de Gaia aparece como se tivesse até mais habitantes do que Braga, mas deve englobar toda Gaia, né? E aí, o que a gente vai reparar? Há 5 anos atrás, Lisboa já tinha um metro quadrado mais valorizado. Então, a valorização que se teve nos últimos 5 anos não foi tão grande. Saiu aqui de 3.900 para 5.000 o metro quadrado. Nas novas construções, isso já chega a 6.500 euros hoje, nos imóveis novos, tá? Se a gente reparar, o movimento que aconteceu nesses últimos 5 anos foi, bom, aqui está caro, né? Então, vamos procurar um lugar mais barato. E aí a gente vê também o crescimento em Braga,
né, de muitas pessoas a virem para cá, primeiro porque é uma cidade que nos recebe muito bem, temos uma qualidade de vida, sem dúvida alguma, muito boa, um trânsito maravilhoso, temos tudo, teatro, cinema, cultura, universidades, escolas boas, então isso também atraiu, né? O que a gente não pode falar muito de Gaia, porque Gaia ainda tem aí uma estrutura muito grande que tem que fazer, pontes que vão construir para poder fluir mais o trânsito, mas, de qualquer forma, a gente percebe ali que, nos últimos 5 anos, aqui em Braga você comprava algo com 700 o metro quadrado, e hoje você vai pagar aqui 1.500, e nas novas construções a gente já está falando aí de 2.000 a 2.500 euros. Então, isso é só para mostrar para vocês que esse movimento realmente é o que acontece. As pessoas buscam o metro quadrado mais barato. E hoje, pasmem, vocês não conseguem, tem clientes que procuram imóveis pelo valor do metro quadrado, que é uma comparação muito interessante que você faz muitas vezes quando você olha o imóvel, fala que ele está 2.000 metros quadrados, não está tão bom, não está moderno, e o outro que você vai pagar 1.300, 1.400 euros o metro quadrado, já está renovado, mas porque talvez fosse um imóvel mais antigo, numa localização não muito boa, não tendo umas características que são importantes, mas muita gente se baseia ao valor do metro quadrado na busca do seu imóvel. Depois, a gente pergunta, né? E agora? Porque hoje a gente está nessa busca, nesse crescente, nessa evolução, praticamente a gente está vendo os imóveis aumentarem de preço semanalmente, né? E muitas vezes o que a gente repara, principalmente em nova construção, como é uma procura muito grande, porque falta... a gente tem uma linguagem no mercado imobiliário que são fogos. Fogos são apartamentos. Então, cada prédio, normalmente, se você mora num apartamento, num prédio com 8 apartamentos, são 8 fogos. Então, no ano de 2021 e 2020, já teve uma queda de 10% em novos fogos nas grandes cidades. Então, reduz a quantidade de oferta dos imóveis novos. Por quê? Porque os terrenos estão mais altos, o preço da construção também aumentou bastante, então, até para oferecer um produto muito caro, muitos investidores até repensam, né, na hora de fazer um investimento como esse. Então, falando um pouquinho de cenário, isso aqui foi muito em função de uma conferência que eu participei há 2 semanas atrás, que foi feito pelo Confidencial Imobiliário, teve o Luiz Mendes Marques, não sei se todo mundo conhece aqui, que é um analista muito, muito bom, que faz análise todo domingo na SIC, e ele falando um pouco desse mercado e pela idade que ele tem, que ele não é muito novo, mas eu acho ele muito sensato, e ele é o único, talvez um dos poucos portugueses que eu conheço que são otimistas. E ele fala muito dessa questão do mercado, né, imobiliário, que temos alguns pontos de atenção e de preocupação, né? Falando inflação e risco de recessão, que realmente já se fala muito, eu vou detalhar isso para vocês daqui a pouquinho, a oferta de crédito, toda vez que a gente tem um aumento de taxa de juros e a gente tem uma possibilidade na inadimplência, de um aumento de inadimplência, os bancos reduzem os seus créditos como uma forma de proteção. Se não reduz a oferta do crédito, aumenta o rigor na análise do crédito, né? E aumenta também o pedido de garantia. Impacto no aumento da taxa de juros, já falando aqui um pouquinho das parcelas, e a falta de mão de obra e matéria-prima, que já é um problema de Portugal já de muito tempo, não é de agora, mas que, né, a gente consegue perceber que isso afeta bastante aí o mercado imobiliário. Eu trouxe aqui para vocês esses quadrados aqui, que são tantos gráficos. Eu adoro um gráfico, tá, gente? Márcia, se você puder tirar, eu não sei se você consegue baixar só por causa do valor da Euribor. Bom, primeira coisa que é importante ressaltar, quando a gente fala de crédito à habitação, a gente vai perceber que muito por conta até do cenário, que sempre foi um cenário de taxa de juros negativa, da Euribor há muitos anos, a maior parte hoje dos financiamentos de crédito à habitação, eles têm taxa variável.
Então, 93% de todos os contratos de crédito à habitação em Portugal está em taxa variável. É um risco, porque no momento que eu saio de uma taxa Euribor 0,5 negativo e passo para 2,5 positivo, eu vou ter um aumento, e um aumento grande na minha prestação de casa própria, tá? Embora, porque às vezes eu prefiro a taxa variável, porque ela é menor. Quando eu faço uma simulação para um cliente, eu sempre coloco a possibilidade da taxa fixa e a taxa variável. Só que a taxa fixa, até por questão de risco para o banco, ele vai colocar realmente já uma média de taxa de juros maior do que a taxa variável. Então, no início, você vai poder pagar até um pouco mais, mas você sabe exatamente quanto você vai pagar, do início ao fim. Já na variável, eu começo um pouquinho mais baixo, mas em compensação, num cenário como esse, eu vou realmente ter um aumento, e pode ser um aumento que pode doer aí no bolso. Depois, quando a gente fala na taxa Euribor, é no prazo. Muitas pessoas, ao invés de pedir na simulação, então, quando vocês forem fazer alguma simulação, atentem a isso, a questão da taxa e também que tipo de taxa eu vou usar para fazer a minha alteração, né, no contrato. Vai ser uma taxa Euribor de 6 meses, a gente tem a taxa Euribor 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses e 12 meses. Normalmente, os bancos hoje utilizam as duas mais usadas, 6 meses e 12 meses. Então, a gente tem aqui a maior parte dos contratos está em 12 meses. E aí a gente vai olhar aqui, ali em cima, agora, segunda-feira, dia 26 de setembro, olha quanto que bateu a Euribor de 12 meses, 2,56. Tá? Isso teve, para quem tem uma operação de crédito de habitação, com um spread de 1,5, já viram para onde vai a prestação. Né? Então, aqui também tem essa diferença na contratação do crédito à habitação, porque aqui tem algumas regras que vão mudando, né? Mas quem fez agora, em 2021, pode ter aí uma subida até de 118 euros por mês. Tá? Então, isso não é uma notícia muito boa, mas quando a gente fala também de aumento, inflação, aumento de taxa de juros, nós temos um governo que é extremamente paternalista. Então, o governo de Portugal está atento a todas essas modificações, também ela não atua isoladamente, isso vem da União Europeia, numa decisão de Banco Central, então isso vai ser feito. Agora, o que a gente não vai ter, talvez, é uma moratória, como aconteceu na pandemia, né? A gente pode ter ali algumas medidas que o governo possa tomar para diluir um pouco mais. Mas, se o cenário de inflação continuar, né, e que não é uma expectativa de ser no curto prazo, pode demorar, até porque a gente depende de outras situações, como a guerra. Se a guerra continuar por mais tempo, a gente sabe que hoje, quando a gente fala em inflação, por que a gente fala da inflação? Principalmente pela questão da energia, né, e dos alimentos. Então, enquanto a guerra não acabar, que a gente tem a Rússia hoje como uma fornecedora muito grande de grãos e tudo, e isso atrapalha na logística, na distribuição. E energia também. Meu filho mora na Holanda, já teve um aumento na conta de gás, sem começar o inverno, em 45%. Então, as pessoas ou vão morrer de frio, né, por conta do gás, ou vão ter que trocar ali a fonte de energia. Mas também vai pagar caro, porque a energia elétrica não é só o gás, mas a energia elétrica de uma forma total. E aqui também a gente vai sentir isso. Né? Não é à toa que estão falando da mudança do gás para o mercado regulado, quem pode, quem deve fazer o mais rápido possível essa mudança para o gás regulado, porque a gente, por mais que a gente só tenha 8% do gás da Rússia, né? Mas a gente também tem 92% nosso, mas e os 8%? Vai fazer a diferença. Né? E a gente não sabe qual é o meu, qual é o seu, qual é o do outro, certo? Então, aqui só para vocês terem uma ideia do cenário que a gente tem quando a gente fala no mercado imobiliário, o que isso nos afeta. Afeta e afeta muito.
Esse verão foi o verão mais fraco em termos de venda de imóveis em Portugal. Por quê? Porque as pessoas realmente estão inseguras. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, se eu financio, se eu não financio, né? Pode ser interessante, pode, porque eu vou estar aí tendo uma redução no preço da casa, mas também ninguém sabe, porque a oferta cada vez menor, né? Então, quem precisa comprar, quem precisa arrendar, vai fazer, porque é uma necessidade, né? E aí, aqui, só para colocar para vocês, a 121, ela não é só compra, venda e arrendamento. Ela, na verdade, é uma consultoria muito mais ampla. Quando a gente fala de uma imobiliária, as pessoas buscam uma imobiliária muito mais para compra, ou venda, ou arrendamento. Mas a gente faz muito mais. A 121, por termos 3 lojas, a gente tem uma estrutura com 20 pessoas. Né? Então, a gente faz toda a parte da assessoria do crédito, nós temos uma gestora de crédito de habitação, cada loja tem uma pessoa responsável por isso. A gente tem uma solicitadora que trabalha full-time conosco. Nós temos um escritório de arquitetura também que está disponível para os nossos clientes. Nós fazemos todo o auxílio do licenciamento de projetos. Nós temos o Invest Leader, que é uma empresa nossa de investimentos, onde nós trazemos para dentro dessa empresa projetos de adquirir um imóvel, um prédio, construir, a gente faz a venda da cota desses investimentos, então também é uma oportunidade para quem não tem, às vezes, 150, 200, 300 mil para comprar um imóvel, pode adquirir uma cota do investimento e você tem uma rentabilidade extremamente interessante, desculpa. A gente também faz a gestão e administração de imóveis, que é uma coisa para quem é investidor, que quer comprar um imóvel, mas não quer ter a dor de cabeça de ficar com o inquilino fazendo a gestão. Nós fazemos também essa gestão, a administração dos imóveis. Então, ele é uma grande oferta de serviço. A autoconstrução, que eu falei com vocês aqui, né? Falei um pouquinho sobre a autoconstrução também, que é uma forma mais, vamos dizer assim, o custo financeiro acaba ficando muito melhor, porque você pode fazer o financiamento do terreno e financiamento da obra. Para quem precisa, né, necessita de ter tempo, é o melhor produto hoje a oferecer. Então, a Century, ela tem atuação em todo o norte de Portugal e a gente faz essa assessoria bastante personalizada, né? Então, quem tiver interesse, estamos à disposição. Marcelo Aiello é o consultor que trabalha comigo aqui no Recomendo, então a gente está à disposição de todos, tá? E, por último, muito obrigada mais uma vez por esse momento. É sempre interessante a gente partilhar um pouquinho do conhecimento. Quem tiver alguma dúvida a respeito do que foi falado, 20 minutos é pouco, né, para a gente falar, mas eu acho que. Fala, Ricardo. Eu acho que vai acontecer, Ricardo. Na minha opinião, o mercado ele vai se ajustar em todas as crises, né? A gente fala muito no Brasil, isso é comum, não sei se você já ouviu essa expressão aqui, mas quando alguém chora, eu vendo lenço, né? Então, tem muita gente que está na expectativa de ver muita gente a chorar e aí entregar os imóveis. Eu digo, depois de 22 anos em banco e trabalhando muito forte na parte de crédito, nenhum banco gosta de administrar problema. E você ter imóveis devolvidos é que nem pegar carro. Ah, não pagou, vou recuperar seu carro. Né? Ninguém gosta disso. Meu negócio no banco não é carro, não é imóvel, meu negócio é dinheiro. Então, provavelmente, o que nós tivemos em 2008, eu acredito que não vai ter, porque os bancos estavam com muita liquidez, e até para não deixar ter um colapso, muitos bancos eles retiveram aquela alta da taxa, mas não repassaram para os contratos. Mas a gente não sabe, nesse momento atual, se isso aconteceria. Essa é a... Exatamente. Isso tudo eles vão estar fazendo
né, para poder manter pelo menos as vendas equilibradas. O que eu falo sobre a oferta é que muitos que não tinham hoje a necessidade de vender podem retrair. Falou, bom, baixar também não vou. Então, eu tiro de venda. Né? Tem muitos clientes que fazem isso. Ah, tá à venda, tá, mas se vender, vender. Se não vender, ok. Então, também baixar de preço não vai. O que pode acontecer, sim, é retomada de imóveis. Mas, em Portugal, também as pessoas são muito resilientes nessa faixa. Então, assim, o que eu tiver que fazer para pagar a minha prestação da casa própria, eu vou fazer. Diminuo os outros, né, os outros custos, como nós faríamos também, acho que no Brasil, né, para não perder. Porque é muito difícil você ter uma casa própria aqui. A gente acha que é fácil, mas não é. Porque a taxa de esforço hoje aqui é muito mais, é diferente até da nossa taxa de esforço, quando a gente analisa. Porque no Brasil eu ganhava 10 mil. A minha conta era simples, 10 mil reais, eu não podia a prestação passar de 30%, independente se você tinha 3, 4 ou 5 filhos. Aqui não. Aqui, se você falar a taxa de esforço, mas você ganha 2.000 euros, a sua esposa ganha 1.500, são 3.500. Mas se vocês têm 3 filhos, a taxa de esforço já não é mais 30, já é maior. Entendeu? Então, aí você acaba tendo um poder mais de análise de crédito mais difícil. Variável. Aí é que tá, por isso. Porque, por exemplo, essa semana eu fiz uma simulação de um financiamento, só para vocês entenderem. Na taxa fixa, o financiamento ficaria 565. 565, na taxa variável. Na taxa fixa, passaria para 670. A pessoa fala, Renata, o que eu tenho hoje é 580. Mas preste atenção, se você tem hoje 580, se tiver um aumento qualquer na sua prestação, você vai ter que já ter problema, né? Então, isso também faz parte da minha assessoria, porque aí eu, como financeira, eu tenho que alertar, eu já desisti, já fiz 2 clientes desistirem de comprar imóvel. Eu disse que você não tem capacidade financeira para fazer isso, e é difícil a gente falar isso, mas é a realidade. Mas isso são anos e anos, tá, Ricardo? Porque desde 2010, 11, que a taxa Euribor não mexia. A inflação sempre estabilizada. Na verdade, eu acho assim, terminando a guerra, né, eu acho que as coisas, se não tivermos a outra, eu já falei, né, que a possibilidade de Taiwan e China é uma possibilidade, porque China só está esperando ver o resultado de Rússia com Ucrânia para saber o que ela vai fazer, e aí a gente pode ter um maior, pior. Mas, terminando a guerra, eu acho que a gente já consegue ter uma... E já tivemos uma queda já na inflação. Tá? Então, em agosto, a gente teve ali uma média aqui em Portugal que ficou em 9,1, e nas primeiras prévias, agora já de setembro, a gente já está falando de 7. Então, isso também agora é diferente. No Brasil, se a gente tem inflação de 10, a gente vai a taxa Selic a 13,75. Né? Eles usam o instrumento de taxa de juros para isso. Aqui não. Aqui eles vão tomando medidas junto com o aumento da taxa de juros, mas eles vão fazendo outras medidas, reduzem impostos, né, que isso também faz diminuir o valor, auxílios, benefícios, exatamente. Então, isso também é uma forma de você controlar a inflação, mas não ser o único instrumento de controle à taxa de juros. Tá? Perguntar se essa prestação variável é variável. E algum mais pela variável. Mas, mesmo na variável, ela só tende a aumentar, nunca diminuir. Não. Dificilmente, porque se você, ainda mais que você contratou esse empréstimo, esse financiamento, quando a taxa Euribor estava negativa, se ela voltar negativa, você vai voltar para o mesmo lugar que você já estava, né? Agora, é possível, se você hoje tem uma taxa variável e quiser mudar para fixa, você pode.
E a fixa que eu acho mais interessante é porque a fixa não é fixa para todo sempre. Você pode escolher. Eu quero taxa fixa por 5 anos. Eu quero taxa fixa por 10 anos. Eu quero taxa fixa por 15 anos. Eu coloco aqui uma tranquilidade que durante aquele período eu vou ficar com a mesma taxa. Mas em que momento é interessante mudar da fixa para variável? No momento que você depende muito da época que você fez a contratação do seu empréstimo. Tanto que hoje, quando eu falo com alguém que já tem um financiamento, eu sempre pergunto qual foi a taxa, qual foi o spread que foi usado. Por quê? Porque você pode, a qualquer momento, pedir uma análise do seu financiamento, inclusive fazer transferência para outro banco. Então, se você já tem um financiamento há muitos anos, que está com uma taxa que você já nem lembra mais, porque é confortável, você tem uma prestação de 200 euros, te incomoda? Não. Então, você vai com aquele 200 euros a vida toda, mal sabe você que está pagando 3, 4% de spread. Né? Até bem pouco tempo atrás, eu tinha banco aqui que pagava 1,2 de spread. Muda o spread, não precisa mexer na taxa, Euriba. Mudando o spread do banco, você já muda. Então, você pode fazer até uma reanálise do financiamento para você poder entender se vale a pena ou não. Porque aí vai muito de quando você fez, quanto falta. Você vê uma situação. Semana passada, atendi uma cliente, 2 minutos, eu estou estendendo aqui, que ela quer vender o apartamento dela e quer comprar um outro. E ela tem um financiamento. E aí, eu conversando com ela, falei, quanto é que você deve no apartamento? Ah, Renata, esse apartamento eu comprei há 2 anos e eu financiei e tal. Mas na época da pandemia eu parei de pagar. Eu tive a moratória, parei de pagar. Falei, mas por quê? Você perdeu o seu emprego? Não. Mas eu tive a moratória. A moratória foi usada para quem não tinha emprego, para quem tinha perdido emprego e tal. Não, eu trabalhei normalmente. Eu falei, isso é um sinal que você deu ao banco que você não é muito boa pagadora, tá certo? Na hora que ele vai fazer a análise hoje, tanto que o banco tinha dado 100, ela deve 98, só deu 110. Então, a gente também, como consumidor, a gente tem que pensar, bom, se eu deixar de pagar, eu deixo de pagar quando eu tenho que deixar de pagar. Eu não vou deixar de pagar só porque eu tive alguém que falasse, olha, olha, exato, você deixa de pagar, né? Sim. Por quê? Porque muita gente, Márcia, teve redução do salário, né? Exato. E aí, no momento, você nunca imagina que você vai depois precisar do banco para alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Vale a pena? Que custo que eu vou ter lá na frente, né? Porque, exato, porque é uma dívida, gente. Essa dívida não acaba só se eu morrer. Que aí eu tenho seguro e pago o banco. Mas eu, se não pagar aquela dívida, eu não vou deixar de pagar nunca. Então, quanto mais rápido eu pagar, menos juros eu tô pagando ao banco e mais eu tenho, se eu quiser comprar, eu tenho mais uma renda, mais um montante. Então, tira daqui do mix, não. Foi top ou não foi? É importante